Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 53. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Versículo 37 diz: Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Aqui nós vemos duas pessoas bem distintas, Jesus e um fariseu. E o que eu quero estar vendo nesse texto é mostrando quem é quem. Primeiro vamos ver quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Deus, ele existe eternamente numa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho tornou-se homem. Jesus, então,
é Deus homem. Não é uma criatura de Deus, mas é o próprio Deus feito homem. E o fariseu? Quem era um fariseu? O fariseu era membro de uma seita judaica no século II a.C. Surgiu os fariseus. E esta seita caracterizava-se pela observância exageradamente rigorosa das prescrições da lei. Aqui no Evangelho, o fariseu é acusado de hipocrisia e excessivo formalismo, elemento que aparenta santidade não a tendo de fato. Nos versículos 39 a 44, lemos o seguinte: Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. 43. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Jesus mostra aqui que havia algo de errado no coração dos fariseus. Havia ganância e havia maldade. Havia avareza e havia maldade. Havia apego, havia materialismo e maldade. E Jesus apresenta como remédio para a ganância a liberalidade, a generosidade, a bondade para com outras pessoas. Então o Senhor lhe disse, versículo 39, vocês, fariseus, interiormente estão cheios de ganância e de maldade. E no verso 41 ele diz, mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo. Jesus ensina que o remédio para a ganância é a liberalidade. Deus tem interesse em nos libertar desse apego às coisas materiais, em nos colocar numa condição livres da ganância. E então, a maneira como ele tem para fazer isso é nos ensinando a atender ao necessitado, a dar, a dizimar, a ofertar, a praticar a beneficência, que estas coisas vão arrancando a ganância de dentro do nosso coração. A liberalidade é bom remédio contra a ganância e contra a maldade. Conforme vou aprendendo pela prática a fazer coisas boas, vou me livrando da maldade do meu coração. A mudança que Jesus fala aqui é a mesma que o apóstolo Paulo também ensinou aos Efésios quando lhe escreveu a carta aos Efésios. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo instrui aos novos convertidos de Éfeso. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Antes o camarada era ladrão, agora converteu-se. E então Paulo diz, comece a trabalhar com as mãos, com o coração disposto. Aquilo que você ganhar, você vai ajudar quem está precisando. É uma mudança radical. É disso que o Evangelho trata. É a mesma mudança que aconteceu na vida de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículo 8 e 9, lemos depois daquele encontro, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor,
estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Onde o evangelho entra para trazer mudanças. E num coração onde havia ganância, onde havia roubo, onde havia egocentrismo, ali vai entrar a liberalidade, vai entrar a beneficência, vai entrar a bondade no coração dessa pessoa. É disso que Jesus está falando, que os fariseus estavam precisando experimentar. O nosso texto fala, além de Jesus e do fariseu, fala também de um personagem identificado aqui como perito na lei. Eram os intérpretes da lei, escribas, homens que se entregavam ao estudo da lei do Antigo Testamento. Eram homens religiosos e muitos deles eram também fariseus. Havia, porém, uma diferença entre um simples fariseu e um intérprete da lei. O intérprete da lei era membro de uma profissão erudita e os fariseus eram membros de um partido religioso. Nos versículos 45 até o 54 nós lemos: um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes estas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. O que Jesus disse desse mestre da lei, perito na lei, me faz lembrar uma cena que na infância eu observava muito. Nós tivemos um sítio e nós tínhamos porcos. E havia aqueles porcos que a gente chamava de porco ruim de engorda. Ele ficava na beira do coxo enrolando, ele não comia a comida. E quando chegava outro que queria comer, ele batia nos outros porcos e espantavam dali. Então ele não comia e não deixava os outros comer. Esse perito na lei estava com uma atitude parecida com a daquele porco, porque ele estava vendo ali o reino, estava vendo que Jesus era de fato o Messias, ele não aceitava e ainda ameaçava aqueles que queriam aceitar Jesus, ameaçando expulsá-los da sinagoga. Nós lemos no Evangelho de João que aquele cego que foi curado por Jesus, os parentes dele não queriam admitir que foi Jesus porque já havia uma ameaça dos líderes dos judeus de que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, essa pessoa seria expulsa da sinagoga. Então havia esse tipo de pressão e Jesus está falando, vocês estão agindo de forma muito errada, vocês se apoderam do conhecimento, não entram no reino e ainda ficam na porta atrapalhando aqueles que estão com vontade de entrar. Há líderes religiosos que são assim, com uma atitude desse jeito. Não entram no reino e ficam na porta impedindo aqueles que querem entrar. Além de fariseu, de Jesus, de peritos na lei, o nosso texto fala também sobre profetas. E eu quero dar aqui uma explicação sobre quem era o profeta, qual papel ele teve. Versículo 47 diz, ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês edificam os seus túmulos. Os profetas e a lei
tiveram um papel de preparar o mundo para a vinda do Messias, do Cristo, do Salvador. João Batista foi o último profeta com esta função. Ele foi enviado à frente do Senhor como mensageiro, preparando o caminho para o Senhor, aplanando os caminhos para o Senhor chegar e então ser bem recebido pela humanidade. Daí por diante, já começou a ser anunciado a chegada do Messias. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, lemos: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Mas Jesus cita aqui, além de profetas, ele cita também apóstolos. E eu quero dizer um pouco sobre quem é a figura do apóstolo no pensamento de Jesus, no contexto do Novo Testamento. Versículo 49 diz assim: por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Versículo 50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Jesus fala aqui dos profetas, que vieram antes dele, e agora dos apóstolos, que são aqueles que ele preparou para enviar ao mundo com a mensagem do Evangelho. Jesus dedicou uma atenção toda especial no seu ministério para preparar 12 homens aos quais ele deu o nome de apóstolos. Eles seriam os plantadores de igreja, seriam os missionários pioneiros preparados diretamente por Jesus para plantar igrejas ao redor do mundo. Esta função na Bíblia nada tem a ver com o uso moderno de apóstolos. Hoje há uma prática de alguns pastores começam a cuidar de outros pastores e dar cobertura espiritual para eles, e por isso se chamam apóstolos. Quando Jesus usou o termo, não era nesse sentido. Apóstolo ali era sentido de enviado como plantador de igreja, enviado como desbravador, como missionário. Era uma função pioneira, não oferecia status, não tornava o apóstolo uma pessoa mais protegida e mais privilegiada do que os outros. Não oferecia conforto, mas sim a possibilidade de muito sofrimento. Jesus disse: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Paulo disse que sofreu muito na prática do seu apostolado. Ele diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia à fúria do mar. Apóstolo, ao pé da letra, quer dizer enviado. Jesus enviou todos os crentes para pregarem o evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Quem é quem? Quem é você? Você precisa tomar uma posição. Ou você é alguém que Jesus enviou para pregar o evangelho, ou você é alguém para quem precisa ser pregado o evangelho ainda.
Você já se acertou com Deus e tem certeza da salvação? Ok, então você é um enviado. Você é pregador do Evangelho. Você ainda não se acertou com Deus? Não tem certeza da sua salvação? Você é alguém para quem nós precisamos pregar o Evangelho. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Deus ama você. Você é importante para Deus. Deus deseja a sua salvação e o seu bem. Mas você é pecador também. E o pecado nos separa de Deus. O Evangelho fala disso, da nossa condição de pecador perdido, mas da bondade de Deus procurando-nos para nos salvar e nos transformar. Jesus disse: o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar você, veio salvar você. Entregue seu coração a Jesus, receba Jesus hoje mesmo. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui e ele quer entrar na sua vida agora. Diga isso para Jesus: Jesus, eu te recebo como meu Salvador agora mesmo. Amém. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.